Pronto. Então, boa tarde. Eu acho que entraram algumas pessoas aí que não tinha falado ainda, né? Tem semana que vem, né? Tem algumas coisas que eu preciso avisar vocês. Então, semana que vem eu não vou conseguir dar aula para vocês, tá? Porque a gente vai ter. Eu vou ter que dar uma outra aula no mesmo horário, né? Meus horários bateram aí por conta do EMP e tal. E aí, semana que vem eu não vou dar aula para vocês, então hoje eu vou falar um pouco também sobre as bases de dados, tá? Por isso que eu vou falar tanto de objetivos, que é o que é da semana dessa semana, né? E um pouco também de base de dados que preciso falar para vocês poderem fazer algumas buscas aí e tal. Aí vocês vão ver que a gente teria, né, a aula da semana que vem, que vocês têm que fazer a entrega lá, né, da atividade de título e resumo, né, com as palavras-chave também. E aí a gente vai ter o recesso. Então, a nossa próxima aula síncrona vai ser só dia 10, tá? Então, dia 10 a gente vai ter aula síncrona. E aí eu vou dar algumas dicas sobre o LaTeX, o Mendeley, que é um sistema de gerenciamento de arquivos, né? Mas eu já aconselho que vocês vão aí, né? Quem quiser usar o LaTeX e tal, já procurem, né? Porque na verdade, assim, eu vou dar algumas dicas, mas o ideal é que vocês vão aprendendo, mexendo mesmo, né? Porque senão, só olhando assim, vocês não conseguem aprender, tá? Tem que mexer mesmo para aprender. Então, só dia 10 de março que a gente vai ter aula síncrona de novo, tá? Então, vou compartilhar a tela toda aqui para vocês conseguirem ver. Eu tô com 2 TCCs que estão finalizando aí, né? E aí eu queria mostrar para vocês como que eles colocaram os objetivos, tá? Então, o objetivo, ele acaba sendo uma seção à parte, tá? A introdução, ela vai depender do seu estilo de escrita. Às vezes tem gente que escreve um pouco mais, tem gente que escreve um pouco menos, tá? Então não se atentem a quantidade. Às vezes tem gente que vai escrever um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Isso é normal. A ideia da introdução é ter uma contextualização, né? Aí vocês vão fechando, limitando, né? Assim, o tema até chegar no ponto que você quer trabalhar, tá? Isso eu explico bem na aula assíncrona, por isso que eu não vou ficar repetindo aqui. Tá? Então, lá tem todo um esquemático para vocês entenderem bem. Mas o que eu quero salientar, né, reforçar aqui na aula síncrona em relação a essa parte da introdução, é que os objetivos, eles precisam estar conectados com resultados e conclusões, tá? Mesmo que você não consiga atingir eles, tá? Então não tem problema se você começou o projeto, pensou num objetivo e aí lá na frente você não conseguiu atingir ele da forma que você esperava, tá? Porque isso tem que estar no texto, estar nos resultados e nas conclusões, tá? Lá nas conclusões, vocês vão ver que eu separo ela por realmente, né, as suas contribuições, as conclusões que você conseguiu tirar, mas também tem as dificuldades que você tem que colocar. Então, não consegui fazer isso, ou tive muita dificuldade de configurar isso, né? Não consegui, sei lá, atingir o objetivo que eu queria, né? Então, tem essa parte também no capítulo de conclusões, tá? E trabalhos futuros a gente coloca em conclusões também. Então, assim, de todo o que você aprendeu, né? O que é que você deixa para o futuro, né? Para as outras pessoas que forem ler seu trabalho, o que você aprendeu, o que você faria diferente, ou que você teve uma ideia, mas não vai dar tempo de fazer, né? Tem tudo isso que dá para colocar lá. Então, os objetivos, eles estão conectados com isso, né? Por quê? Porque aqui diz o que você pretendia fazer, qual que era o lugar que você queria chegar, né?
E aí lá depois você vai ter que conectar. Então, olha, esse resultado me diz sobre esse objetivo, né? Claro que não fica, você não escreve explicitamente isso, né? Mas você vai resgatando na sua escrita o que você colocou aqui para você discutir lá, tá? Então fica quando você vai colocando, né, fica bem evidenciado essa conexão, tá? Porque, por exemplo, lá na conclusão, o Alexandre colocou aqui, né? Criar um modelo matemático planar não redundante e um modelo redundante que terá a resolução da redundância obtida através de métodos de otimização. Então, lá na conclusão, né, ele já conseguiu fazer isso, ele vai demonstrar tudo isso no texto, né, no resultado, que ele conseguiu fazer esse objetivo, e vai colocar na conclusão que nesse trabalho, né, foi feito um modelo matemático do planar do robô paralelo acionado por cabos planar, não redundante, e o modelo redundante com os métodos de resolução tal e tal, né? Então, lá na conclusão, ele vai resgatando isso, porque conectado, né? Então, está tudo bem conectado. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui? Que quando vocês estiverem pensando aí no seu trabalho, o meu tema é fazer um protótipo tal aí. Então, você vai ter que deixar pensar em alguns resultados parciais, vamos dizer assim, né? O objetivo final dele, na verdade, é fazer o estudo, né, da comparação entre esses robôs, né? Analisando o desempenho dinâmico e tal, né? Fazendo todo esse estudo, né? Mas uma das coisas é fazer o modelo, né? É implementar o modelo. Por quê? Porque se por exemplo, tem um outro aluno que vai continuar esse estudo, eu posso pegar o modelo dele e passar para ele, certo? Então, não necessariamente esse é um resultado que vai ficar só para o trabalho dele. É um resultado que fica, certo? Então, quando você pensa assim, nossa, esse resultado vai ficar, né, como para as outras pessoas entenderem ou continuarem o trabalho, você coloca aqui como objetivo específico, certo? Alguém tem alguma dúvida disso? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. Então, o objetivo, deixa eu voltar aqui. O objetivo geral dele, ele vai colocar, né, como uma coisa bem abrangente, né? Olha, investigar os impactos. Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu aproximar mais. Então, ó, investigar os impactos da redundância cinemática em robôs acionados por cabos, que é o RPAC, né? Mostrando que é possível minimizar as forças atuantes nos cabos durante a execução de uma determinada trajetória, sendo isso um aumento no desempenho dinâmico do manipulador. Então, veja, é um objetivo bem geral, né? Mas para atingir esse objetivo, a gente tem que atingir esses outros objetivos aqui que são mais pontuais, né? Eu acho que eu tirei isso do modelo. Antes, lá no modelo, falava assim, que eu peguei do antigo, né? Eu acho que não sei se é um modelo que tinha, o pessoal escreveu aí ou pegou da biblioteca, enfim. Dizia assim, o objetivo específico, aí tinha revisão bibliográfica, não sei o que lá, estudo de não sei o que. Revisão bibliográfica, estudo, estudar, né? Não são objetivos específicos. Por quê? Porque a revisão bibliográfica, ela faz parte do método científico que a gente tem que fazer, né? Então, não adianta eu criar do nada, né? É a minha ideia aqui, e aí você vai ver, tem um monte de trabalho que já faz isso. Então, na verdade, a revisão bibliográfica, faz parte de né? Ela é um passo para você fazer o TCC, mas não é um objetivo específico, porque não é um resultado que vai ficar, certo? Porque, se daqui 2 anos alguém for fazer um trabalho que vai continuar daqui, vai ter que refazer a revisão bibliográfica, porque vai ter mais trabalhos já atuais. Então, a revisão bibliográfica ela não é um resultado que fica, certo? Ela, apesar de você ter que fazer ela e colocar no texto e tudo mais, ela não é um resultado que é reutilizável, ok?
Então, ele colocou aqui confrontar os modelos quanto ao desempenho dinâmico a partir de uma função custo, né? Comparar diferentes configurações do RPAC redundante por meio dos métodos de resolução da redundância, que a gente vai utilizar mais métodos, né, de resolução, e aqui ele está comparando redundante com não redundante. E, por fim, analisar se a redundância sistemática consiste em uma boa estratégia para aperfeiçoar o desempenho dinâmico dos robôs paralelos acionados por cabos. Então, aqui seria a conclusão final dele, né? Então, que fecha com o objetivo geral dele, certo? Então, se ele conseguir fazer essa análise, utilizando essas comparações e confrontamentos, né? Não sei como falar isso. Fazer esse confrontamento? Nossa, mas enfim. Você consegue chegar nesse objetivo específico que fecha com o objetivo geral. Então veja que não são passos exatamente, né? Os passos vocês vão colocar lá no cronograma, que aí sim entra resumo, sei lá, revisão bibliográfica, estudo do modelo tal, implementação de não sei o que, a escolha do método de resolução, né? Então, os passos em si você vai colocar no cronograma. Objetivo específico não são passos, tá? Então, tem que estar conectado com resultados, beleza? Então, aqui é a mesma coisa, né? O Gustavo está fazendo um trabalho similar. Aqui o Alexandre está fazendo trabalho com um manipulador paralelo, com cabos e tal. E o Gustavo está fazendo um estudo de redundância no espaço das tarefas, né? Utilizando métodos local e global, né? 2 métodos diferentes para resolver a redundância, levando em consideração os efeitos de gravidade e da posição inicial do manipulador. Então, aqui a gente entra mais ou menos a mesma coisa, né? Ele está modelando, fazer a modelagem, implementar a modelagem para que seja possível realizar as simulações necessárias, né? Comparar um manipulador redundante otimizado através dos métodos local e global com o manipulador não redundante, com a finalidade de analisar o desempenho de cada caso e realizar as comparações dos resultados de otimização com e sem a utilização da gravidade e posição inicial do robô. Então, a gente tem comparações diversas aqui, né? Então, com as configurações redundante e não redundante, quando utiliza ou não a gravidade e a posição inicial, né? A própria implementação e os modelos que a gente teve que desenvolver, né? Estudar, né? Lógico, da revisão, mas também fazendo como a gente fala isso? Extrapolar, né? Extrapolar os modelos que tinham na bibliografia, tá? Então, a gente tem aqui vários também, né, objetivos que se você atinge todos eles aqui, você consegue fechar o objetivo geral, tá? Então, tem que fazer essa conexão, tem que estar conectado com os resultados e tem que estar conectado com as conclusões. Isso eu estou falando para o TCC final, tá? Lá na frente, quando vocês forem fazer. E no projeto, como é que é? Aqui você vai colocar os objetivos. Eu acho que eu vou conseguir fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Então, vai colocando os objetivos. E lá na frente, depois do cronograma, você tem que colocar um capítulo de resultados esperados, tá? Então, lá você vai colocar, espera-se fazer a modelagem do manipulador, tal, né? Pretende-se fazer toda a implementação do software, né, da modelagem no MATLAB com, sei lá, com fazendo plot de torque, fazendo plot do desenho dele se movimentando, né? Desenvolver mais o que seria o resultado final esperado que você pretende com isso daqui, tá? Tá? Então, de objetivo, gente, era isso. Vocês têm que entra na mesma coisa lá da leitura também. Então, que nem eu mostrei aqui, mostrei 2 exemplos. Vocês vão pegar lá e aí vão pegar alguns exemplos e provavelmente vocês vão ver que está errado, né? Porque o pessoal às vezes não se atenta a fazer essas conexões. Vão ver que o objetivo específico tá assim, estudar tal coisa. Mas, cara, isso daí não vai gerar um resultado. Então, não é. Às vezes, as
pessoas confundem isso, tá? Objetivo específico com passo a passo, e não é isso. Às vezes, e outra coisa, aqui tem 4 objetivos específicos. Cara, para um TCC ainda já tá bastante. Esses TCCs que eu estou mostrando para você, eu estou falando para eles, ó, tá nível mestrado o negócio, porque eles fizeram bastante coisa, compararam várias configurações, fizeram várias metodologias, tá? Então, tá, tá robusto o negócio, tem bastante coisa. Você colocar, assim, ó, até se você conseguir, né, desmembrar ali, pensar em objetivos específicos, 2, 3, já tá mais do que suficiente, porque não dá tempo mesmo, né, de você gerar tudo isso de resultado, deixar isso bem fechado, tá? Se você começa a colocar lá 5, 6 objetivos, eu vou falar para você, ó, porque na leitura mesmo você vai ver, entendeu? Que essa quantidade é absurda, entendeu? Porque realmente demanda tempo. Então, lá para um mestrado realmente que vai ficar 2 anos fazendo, né? Um doutorado que você vai se aprofundar bem no tema, aí sim faz sentido. Não que não possa ter, né? Estou dando uma noção, porque o objetivo vai estar conectado com o resultado, e você vai ter que fazer isso, né? Então, é uma noção também de que vocês precisam aprender, né? Uma ideia também aqui do TCC é isso, é vocês conseguirem pensar, pô, esse aqui é um projeto de 8, 9 meses, né? Eu vou conseguir fazer isso em 8, 9 meses? É por isso que eu estou dando esse direcionamento aí para vocês, beleza? Então, eu falei das datas aqui, né, da entrega. Não sei se todos vocês estavam aqui. Eu dei mais tempo para fazer essa entrega do objetivo geral específico, né? Então, ficou para o dia 10 de março, lá para aquela nossa próxima aula síncrona. Eu vou entrar agora, então. Então, acho que essa parte de objetivos e tal tá bem tranquilo, né? Tem que dar uma pensada aí depois, tá, gente? Provavelmente depois isso muda também. Então, quando vocês chegarem lá no TCC final, é normal. Tá difícil. Quando chegarem lá no TCC final, vocês podem até alterar esses objetivos, né? Vocês vão ver assim, pô, tipo, a gente começou a ir para outro lado, né? Você começou com um norte aqui, aí vocês, pô, isso aqui é mais legal, isso aqui começou a dar um resultado, vocês começam a ir para outro lado. Então, é normal isso acontecer também, tá? Então, é questão de você pensar bem e, e tentar, né, visualizar isso, ok? Converse com seu orientador, né, tenta chegar aí num consenso. É um pouco difícil mesmo, viu, Maísa? Não é tão tranquilo assim. Porque é questão de costume, de você ler, conversar com o orientador, tentar enxergar, né, o que são os resultados e coisas assim, tá? Não é tão trivial, assim, parece, porque eu estou mostrando os exemplos ali, mas eu bato bastante em cima disso até nos orientados. Vocês colocam objetivos específicos que são muito similares, né? Tipo assim, é a mesma coisa, né? Então, você não consegue diferenciar o que é os resultados, o que é o resultado de um objetivo, o que é o resultado do outro objetivo, né? Então, não é tão simples, não. Bom, vocês precisam fazer, gente, ó, vocês precisam fazer isso aqui, tá? Ah, mas é em inglês e não sei o que. Gente, dá um jeito. Hoje tá muito mais fácil tacar no Google Tradutor, entendeu? Tem que se virar um pouco para pelo menos ter uma revisão bibliográfica mínima aí. Dá como para procurar resultados em português? Dá para procurar resultados em português. Vocês vão achar muito pouco, tá? Muito pouco. Então, por isso que eu vou mostrar os textos em inglês aqui para vocês. Mas também, assim, eu entendo que pode ter gente que tem dificuldade, tá? Então, assim, procura traduzir, né? Tem tradutores que são muito bons, então não se perde tanto o sentido. E é importante até você se forçar a estudar, tentar ler, né? Porque você vai se acostumando, vai ter uma dificuldade, mas quanto mais você tenta, mesmo que você for traduzindo ali e tal, você vai aprendendo mais, né? E aí você consegue
até assim, digo depois, né? Você ter um pouco mais facilidade, porque, gente, infelizmente, até dentro de empresas e tal, e a gente não foge, é difícil fugir do inglês, tá? Então, realmente é uma coisa que a gente fica meio que preso a isso. Bom, semana passada eu mostrei lá para vocês como o negócio do acesso café lá, do CAF, né, do periódicos CAPS. Eu até pedi para o Johnson colocar os links lá para vocês aqui na semana 4. Tem aqui, né? Então tem o repositório da UFSCar, tem o Teses USP e tem o link pelo Chrome, né? Desse redirecionamento aqui que eu uso. Se vocês quiserem utilizar, né? O pessoal falou que achou também ai, gente, na Store do Firefox também, né? Então acho que deve ter aí bem abrangente, mas também dá para vocês entrarem lá pelo site, né? E utilizar por lá. Falando isso, acho que eu tenho que fazer o login, que eu não fiz ainda. Ah, eu acho que nem vai precisar, na real. É assim, ó. Então, eu vou mostrar bases de dados para vocês. Acho que eu não peguei o Scholar. Vou colocar aqui. Então, a gente vai ver esses 4 aqui hoje. Eles são meio chatos, tá, gente? Porque cada um é de um jeito. Seria melhor se fosse padronizado, né? Mas não é. Então, o que acontece? Cada área, basicamente. Então, tipo, medicina. Medicina vai ter outra base de dados. Biologia, humanas, vai ter outras bases em que vai ter os journals mais específicos das áreas, né? As revistas, tá? Então, aqui eu estou dentro da i3E Explore, que é voltado para engenharia elétrica, mecânica, mais engenharia geral, assim, né? E E3E, eu acho que ela tem as mais quantidade assim de artigos que vocês vão poder encontrar. Eu não venho aqui direto, tá? Quando você abre o E3E Explorer, o home dele, né, esse daqui. Ele já tem esse campo de busca aqui, mas não gosto muito desse daqui, porque ele vai te tacar em tudo, né? Livros, não sei o quê. E você não consegue trabalhar muito bem com as strings, né? A string é toda a chave que a gente vai colocar aqui de busca, tá? Então, a gente vai fazer uma chave bem grande, com sinônimos e operadores, né? Para que ele nos dê artigos, né? Publicações que são bem direcionadas, né, que são exatamente daquele assunto que a gente procura, tá? Então, eu venho direto aqui no Advanced, né? E aqui ele tem 3 opções, tá? Aqui nessa opção, você vai construindo assim, eu quero manipulador, quero redundância e, sei lá, controle, né? Então, eu coloco esses 3 aqui e dou um search, tá? Ele vai... perdão, gente. Queria mostrar outra coisa. Aqui ele tem o campo que ele vai fazer essa busca, tá? Esse campo, o que é o metadata? O metadata é título, resumo e palavra-chave, que é o que vocês têm que fazer aí na atividade, tá? Então, ele vai procurar essas palavras. Então, ele vai procurar no título, no resumo e na palavra-chave, a palavra manipulador, redundância e controle. E se ele encontrar as 3, se encontrar manipulador e redundância e controle, se encontrar as 3, ele vai me dar um resultado, né? Mas só no título, resumo e palavra-chave, tá? Então, vamos ver aqui. Ele me deu infinitos, né? Porque ele coloca algumas variações, ó. Vê que ele colocou control, não colocou control, né? Manipulators. Então, ele faz essas variações para você. Então, assim, tem infinitos artigos, né? Aqui com essas informações. Então, tá vendo que ele colocou, né? Eu procurar nesse ambiente essa palavra, e nesse ambiente essa palavra, e nesse ambiente essa palavra. Então, ele faz algumas variações, tá?
Só que o que acontece? Aqui, onde a gente fez a busca, você não consegue colocar, às vezes, níveis diferentes, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Então, vamos para o comando search aqui. Vou até copiar já aqui, como que eu coloco. Então, aqui, olha, nessa... Estão enxergando? Sim, o Sci-Hub é ótimo. Só que o Sci-Hub é escuso. Tá, então, tava falando, né? Aqui, se você colocar diretamente aqui, né, ele vai sempre procurar nos metadados, tá? Por quê? Porque eu não estou logado aqui na I3E. Geralmente, o que, que você faz? Você paga para a I3E para ter acesso aos artigos, né? Mas quem faz isso é institucional, a gente faz via o CAF lá e tal. Então, geralmente, quando eu faço as buscas, eu estou deslogado disso, né? Eu não estou logado aqui dentro da I3E. Então, ele vai procurar só nos metadados. Porque se eu tivesse logado, ele faria a busca em todo o texto do artigo, tá? Então, tem essa diferença aqui. Mas, eu consigo colocar essa diferenciação aqui. Então, também eu consigo colocar. Só que para eu colocar, não é muito legal. Porque... Peraí. Ah, tá aqui, né? Tá colocando aqui. Deixa eu apagar isso. O que, que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essa palavra aqui, né, essa coisa, e colocar na frente de cada uma dessas palavras que eu preciso, que eu quero procurar, tá? Eu não, geralmente eu só taco aqui para ficar mais fácil até de visualizar o que, que eu estou procurando e tal. O que, que é legal de fazer? É legal você fazer isso aqui, ó, que eu fiz. O que, que é mecanismo paralelo, manipulador paralelo, robô paralelo, máquina paralela? Eles têm o mesmo conceito praticamente, né? Mas estou colocando sinônimos, eu estou procurando coisas, né, que têm esses termos exatos aqui, né? Porque eu quero falar de mecanismo paralelo, né, um manipulador paralelo, só que ele pode aparecer de diferentes maneiras nos artigos, né? Então, eu estou colocando todos os sinônimos que eu posso ter encontrado aí nas minhas leituras, para fazer a busca mais completa. Aí, ele vai procurar uma dessas, se ele encontrar uma dessas palavras-chave, que veja que eu coloquei aspas, né? Então, é tudo isso daqui, né, gente? É isso daqui mais isso. Isso aqui tudo é considerado a palavra uma só, né? Uma coisa só. E, né, redundância cinemática ou cinematicamente redundante. Então, eu vou procurar esses dois sinônimos. Aí eu estou procurando controle, ou P&D, ou experimento, ou experimental, ou validação, ou validar, né? Então, veja que eu estou procurando tudo isso. Se aparecer qualquer uma dessas, ele já vai me retornar, né? Então, tem que aparecer uma dessas, ou né? Uma dessas e uma dessas, certo? Então, ele vai me dar um resultado que ele está fazendo as buscas dentro só do título e resumo. Tá? Então, eu até vi a aula passada, ele tinha, que eu fiz a mesma busca, né, no semestre passado, eu acho que ele tinha 19 ou 17 aqui. Então, quer dizer, teve publicações recentes, né, teve mais publicações aqui. Então, eu acho que até dá para eu sortear aqui. Sortear não. Organizar. Então, até 2021, ó, provavelmente, 2021. Esses aqui são os dois mais recentes. Então, acho que tinha 21 resultados, provavelmente. Tinha menos. Então, teve esses dois aqui mais recentes, né? Então, ó, cinematicamente redundante, robô paralelo, e provavelmente no resumo deve ter alguma coisa de experimento, controle, né? Ok, tem control, né? Então, ele me devolveu isso aqui como um resultado, tá? Então é assim que vocês têm que, pelo menos na E3E, né, eu gosto de fazer a pesquisa. Dá para você fazer ela naquele outro comando, né, mas ele acaba ficando
muito simples, você não consegue colocar os OR aqui dentro, né, desses parênteses aqui. É difícil de você construir isso. Acaba ficando muito abrangente e aí fica difícil de você afunilar bem a sua pesquisa. Então, muito provavelmente, todos esses artigos, eles falam exatamente do tema que eu quero, tá? Fica mais fácil de eu trabalhar, né, ler, e aí não ter que ficar fazendo uma revisão, né, uma leitura muito grande de escolha de artigos dentro da minha revisão, tá? Tem o Science Direct, que também provavelmente eu acho que é o mais fácil de você fazer buscas, que eu gosto mais até, mais simples, porque aqui, olha, ele vai encontrar os termos que estão no artigo inteiro, ou, se você aumentar aqui, no metadados, tá vendo? Que é o título, abstract e as keywords, né? As palavras-chave. Então, pelo que eu me lembro, o Science Direct, ele tem um problema. Eu vou tentar colocar aqui a da... Ai, caramba. Eu coloquei igual da E3E. Eu vou até tentar para ver se eles mudaram isso, porque eu acho que da vez passada eu tive problema que ele não conseguia. Ó, ele fala que eu não posso colocar mais do que 8 conectores booleanos, né, que são os OR e AND aqui. Então, por isso que eu fiz uma busca um pouco mais enxuta para o Science Direct. Vocês vão ver que eu tirei alguns termos, né, para colocar aqui. É apenas 8, né, e aí eu tenho aqui alguns resultados, beleza? Deixa eu ver se eu também consigo colocar por data. Ó. Esse aqui é mais recente, né? Então, falando de robôs paralelos, cinematicamente redundantes, né? E algoritmos de controle. Nossa, até que esse artigo é interessante. Do Mechatronics, é uma revista. Então, aí, quando vocês vão estudando e vão vendo os artigos, vocês vão reconhecendo as revistas também, né? Tipo, ó, essa revista é Mechatronics, é uma revista que geralmente vai ter falando tudo sobre controle, modelagem, robôs, né? Às vezes algumas coisas de controles de máquinas também, né, de usinagem e tal. Você vai conhecendo os autores. Não, o Gosling aqui, conheço, né? Sim, conheço o trabalho dele, queria conhecer ele. Conheço ele desde, né, do meu doutorado, do mestrado ali, porque a gente vai, são trabalhos que são bem relacionados, então vocês vão se acostumando também com isso, tá? Vocês vão vendo que são figurinhas carimbadas, né? Vocês encontram pessoas que têm vários artigos, tá? Esse aqui eu conheço também. Esse aqui até usei bastante. Então, assim, são artigos que eu já vi, né? A mesma busca aqui. Na época, eu acho que dessa busca que eu fiz do doutorado, eu não lembro agora do ano passado. Não sei se tinha essa daqui já. Eu acho que não tinha. Ah, não, tinha 3 de maio. 3 de maio devia ter já. Foi no final do ano passado. Então, não aumentou, né? Tinha 4 no meu doutorado aqui, porque a Science Direct não tem tanta coisa assim, né? Ela é bem restrita até. Então, são poucas revistas que são dessa temática as que elas são bem difíceis de publicar, assim, elas saem pouco, né? Então, não é tão comum ter muitos artigos, né, dessa área. Mas aqui eu gosto bastante da Science Direct justamente por isso. Aqui eu vou colocar, aqui, vocês vão ver que vai aparecer mais, né? Por quê? Eu estou procurando em todo por data. Eu estou procurando em todo artigo, né? Esses termos. Então, olhando para todo o artigo, aí eu vou encontrar outros termos, né? Ó, o Gosling aqui de novo. Safado. Só publicando. Então, assim, são o Boudreau, conheço também. Então, são alguns. O Zhuang eu nunca sei, porque são vários, né? Ah, esse aqui é meu, ó. O que mais? Mas ó, às vezes aparecem umas coisas muito meio nada a ver, assim, ó. Controle de plataforma de Sturt. Plataforma de Sturt é uma mesa que é um mecanismo paralelo, mas assim,
ela é diferente, ela é muito espacial, ela tem atuadores lineares, então às vezes foge um pouco, né, do que você está procurando. Quando você procura no artigo inteiro, porque são palavras soltas, né? Então pode aparecer ali a qualquer momento, às vezes está fazendo um comentário ali na introdução, só para contextualizar, aparece a palavra que você está procurando, e aí é, não tem nada a ver com o que você está querendo procurar, né? São vários resultados, vejo que são tipo 165. Aparece alguns. Às vezes você pode até fazer uma pesquisa assim no texto inteiro e pegar, tipo, cadê? Aqui não dá para. Pega os mais recentes, né? Você pega os mais recentes, assim, vai até 2019, assim, para ver o que aparece, sabe? E às vezes você até encontra algumas coisas que você é, são mais atuais, né? Às vezes no próprio texto ele discute alguma coisa mais antiga, né? Para poder se embasar, e aí você consegue ter uma noção melhor. Beleza, gente? Aí aqui na Springer, a mesma coisa, eu já vou direto no. Ah, não, aqui não, mentira. Na Springer não uso o Advanced, porque aqui ele já procura direto, como a gente viu lá nos metadados. Então, só tacar a pesquisa aqui, né, com os mesmos dados lá. Só que aqui é interessante você fazer uma refinada aqui, ó, colocar artigos, né? Então olhar para os artigos só. São artigos de revista, sempre vai aparecer os artigos de revista. Vou colocar os mais novos aqui, ó. Vamos ver. O chinês ou o outro, ou o Wang, né? Sai. Oh, é o mesmo? Ah lá, é outro Wang, tá vendo? É difícil eu ver por sobrenome. Falando mais de controle, né? Esses daqui, então, por exemplo, eles vão estar fechados, né? Mas aí vocês podem fazer, pode pegar pelo SciHub, né? Se vocês quiserem. Mas também dá para fazer pelo acesso lá do periódicos, né? Vamos ver se eu consigo acessar. Tá, tô logado. Aí eu venho aqui, redireciono. Ai, tá bom, filho. Aí pronto, aí eu consigo baixar o PDF, né? E é isso. Aí tem aqui um 4 barras e tal. Não, 4 barras não. Vai ser mais. Mas enfim. Então é isso, né? O Science Direct também tem essas buscas. Ele aparece bastante coisa. Eu acho que ele aparece. Science Direct não, né? Eu acho que ele procura em todo o texto. Deixa eu ver se aqui no Advanced tem como você limitar. Então, ele não tem muito isso. Ele tem tipo assim, com todas as palavras, com a exata frase, né? Às vezes, sei lá. Então, assim, não tem aquela coisa de você fazer aquela booleana, né? Ele tem direto aqui. Eu posso fazer a booleana, só que assim, eu não sei, sinceramente, teria que ver no help aqui se ele está procurando em todos o. Deixa eu ver. Não estou conseguindo ler isso aqui rápido, que eu queria saber se ele procura no todo o texto, né? Ou se ele procura em metadados, né? Mas eu tenho a impressão que ele está procurando em todo o texto, até porque, tipo, aparece
um livro inteiro, né? Então, acho que não deve ser metadados. Por isso que é interessante você fazer essa filtragem. Então, tem os artigos, né? Quando é article, assim, você vai ver que é artigo... Você vai ver que é artigo de revista, né? E o conference paper, ele é o artigo de conferência, né? Então, aqui é um artigo meu, isso aqui é um artigo da minha orientadora. Outro artigo meu, caralho. Enfim, vai aparecendo aqui, né? Tipo, exatamente os artigos que é o que você está querendo, porque é o que vai te dar todo exatamente o tema, né, que você estava procurando. Enfim, aí no Google Acadêmico é a mesma coisa. Você pode pegar e botar lá a sua string e ele vai fazer uma busca e ele vai fazer uma busca geral. Ele vai te dar no Science Direct, ele vai te dar da E3E, tá vendo? E3E. Esse aqui é no Science Direct, que ele tem aberto, né? Ele vai ter outras bases, então, tipo assim, essa aqui do Cambridge. Ai, gente. Enfim. Que não tá em nenhum daqueles lá, né? Tipo, é uma outra publicação. Então, basicamente é isso, tá? Aí vocês conseguem até, por exemplo, tem o Gosling aqui, né, que eu comentei, dá para você abrir o perfil do Gosling, né, e ver os artigos que ele tem, os mais citados, às vezes por ano, tipo, qual o mais recente? Tem esse daqui, o que ele está pesquisando agora, né? Publicou 4 artigos já em 2022 em revistas super conceituadas aí, né? Então ele tá figurinha carimbada, né? Por isso que eu falo, tá? Em 2021, o que é isso, gente? É surreal. Enfim, era isso, tá? Que eu tinha para mostrar para vocês. Aí vocês podem perguntar, né? O Johnson já participou aí da disciplina, né? Eu ensinei tudo isso também. Precisar de ajuda, né? Pode falar para ele, tá, gente? Fechou? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Não? Beleza? Então, fechou, gente. Sem dúvidas. Obrigadão.